São uns temas que cativam e são muitos, eu já falei acho que vários por aqui. E o SG é um deles, né? O SG ele está na minha vida desde o início dos anos 2000, na época que eu trabalhava de comprador lá na Cerâmica Porto Belo, em Tijucas, bons tempos, meu grande amigo Márcio Kamers. E lá eu fiz praticamente toda a minha faculdade e o meu projeto de TCC foi uma empresa de valorização de resíduos, logística reversa. E então eu é um tema que me agrada muito e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre ESG. Vamos lá? Olá, eu sou o Gênio Glauber e sou um apaixonado por vendas. Então, todos os assuntos que eu gosto, eu tento transformá-los em realidades de venda. O ESG, ele é um deles. O ESG, ele vem, vamos para o slide aqui, o slide. O ESG, ele vem do inglês que é Environmental Social Governance, que é ambiental, social e governança. O meu inglês foi péssimo agora, mas tá tudo certo. O SG, ele não é uma tendência, ele é uma estratégia de vendas para quem quer crescer com propósito. Nós vamos hoje descobrir, nós vamos hoje descobrir como os pilares ambiental, social e de governança aumentam o valor percebido no seu negócio. Aqui, aqui tem um ponto que nós vamos fazer o primeiro parênteses. Eu até estava conversando com um amigo essa semana sobre esses assuntos e nós debatíamos sobre o quanto o cliente percebe, né, a questão da economia de luz, a questão da embalagem ser uma embalagem socialmente responsável, né, e quando a gente fala de social, quando a gente fala de ESG, a gente não está falando somente de questão de poluição, a gente está falando do impacto que você tem na sociedade, como você trata os seus colaboradores, seus fornecedores, como você trata a sociedade que vive, que você impacta. Ele toca todos os pontos de contato do produto com o mundo. Então, desde a produção até o descarte, o seu produto ele participa da ESG. E aí eu conversava com ele e nós falávamos que a maioria dos clientes não observam isso, que isso é muito uma coisa mais geração, segundo ele era uma coisa mais geração Z. Eu, por outro lado, já penso que ele é muito mais voltado à pirâmide de Maslow. Quando a gente falou lá da pirâmide de Maslow, a gente falou sobre as necessidades básicas, as necessidades de sobrevivência, de relacionamento, de autorrealização. Então, o ESG ele vai ser muito mais percebido por quem já está num nível muito mais alto da pirâmide de Maslow. No entanto, ele impacta muito mais quem está na base da pirâmide, né? Ele acaba tendo um impacto muito grande na base da pirâmide. Porque, por exemplo, a poluição, quem está no topo da pirâmide já vive num lugar onde a poluição não é tão relevante. Quem vive na base, a poluição ela vai ser muito mais fundamental para a vida daquela pessoa. Porque a questão da biodegradável, a questão das embalagens, tudo isso ela vai impactar muito mais as populações mais pobres do que as populações mais ricas. Então, o ESG ele é uma forma de a sua empresa mostrar o que faz e fazer o certo. Porque a ética ali é aquele negócio que é complexo, né? Todo mundo fala em, temos que ser éticos, temos que ser, eu sou um cara ético e tal. Mas a ética nada mais é do que fazer o que é certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. E aí nós vamos para o nosso segundo slide. Por que a ESG importa para as vendas? Eu assisti o jogo do PSG esses dias, então estou com o Paris Saint-Germain na cabeça ainda. As empresas que praticam ESG, elas vendem mais, elas fidelizam melhor e elas justificam o preço. E o melhor, os compradores valorizam quem comunica bem
este assunto. Então, nós temos justamente essa questão, né? O comprador, quanto maior o poder aquisitivo dele, maior vai ser o valor que ele vai dar, né? É que nem, às vezes eu vejo as pessoas que só comem alimentos orgânicos, né? Você vai no supermercado, o alimento orgânico, ele é muito mais caro do que um alimento de produção normal. Só que se fosse produzir de forma orgânica para toda a população, faltaria comida. Então, tudo existe um ponto de equilíbrio. Não pode, mesmo a SG, ela não pode ser o fio da navalha, né? Porque senão você inviabiliza o negócio. Todo o negócio ele acaba tendo algum tipo de impacto. E a função do SG, a função dessa metodologia, dessa filosofia de trabalho, é diminuir o máximo o possível, sem inviabilizar o negócio. Porque não adianta, você já imaginou, um quilo de carne produzida de forma socialmente, ambientalmente correta, que custaria 150, R$ 200, inviabilizaria a venda. Então, o ponto de equilíbrio é algo muito complexo de se achar. Eu pulei o slide. Não. Então, nós vamos começar agora a destrinchar o ESG. O ambiental. Hoje, o que faz a sua empresa para reduzir o impacto ambiental? Hoje, muitas empresas já utilizam de logística reversa, energia limpa, embalagem reciclável. Essas coisas já são bem comuns no nosso mercado. Esses dados, só que esses dados eles têm que ser bem divulgados, né? Por exemplo, uma, uma estratégia, uma empresa que eu admiro bastante, a Coca-Cola, né? Ela tem aquela garrafa retornável que ela custa 40% menos do que uma garrafa não retornável. Custo de embalagem. Então, quando você devolve a embalagem, você não tem aquele custo duplicado. E aí você consegue diminuir o preço de venda do produto. Já falamos sobre essa questão de quanto a embalagem, quanto o custo é relevante. Mas também tem a questão disso ser comunicado. Eu, particularmente, não vejo muito comunicação desse produto, dessa Coca-Cola reciclável. E uma estratégia que eles adotaram, a gente não conhece profundamente, então às vezes é difícil de mensurar. Mas, por exemplo, se eu vou numa grande rede de supermercado, eles não aceitam esse tipo de embalagem. Então, eu acho que poderia ser, além de mais divulgado a embalagem retornável, ele ser mais difundido, inclusive para as grandes redes. É lógico, às vezes, para você fazer isso com uma grande rede, você teria que ter uma logística reversa, você tem toda uma questão que tem que ser viável, né? E também, e também o cliente tem que perceber isso, né? O cliente tem que compreender que essa função ela é dele também, porque não adianta eu ir lá comprar uma embalagem reciclável e não reciclar a embalagem, né? Então é algo que tem que ser comunicado, tem que ser difundido, e isso tem que entrar não só na questão da divulgação, mas principalmente na questão da educação do povo, né? O povo tem que ser educado a destinar o lixo no lugar correto, a ter a consciência ambiental, porque não adianta que a gente cobrar das grandes empresas, as grandes empresas investirem nisso, e eu ter uma embalagem reciclável e eu jogar no lixo comum, né? Então, é complexo. A coleta seletiva, ela ainda é algo muito ligado aos grandes centros, não são todas as cidades que têm um sistema eficiente de coleta seletiva, né? Então isso acaba gerando uma série de impactos muito grandes na sociedade. Depois, nós vamos para o segundo pilar, que é o social. O ESG não é um motivo corporativo, ele é um diferencial competitivo. Principalmente quando quem trabalha com licitações, com venda B2B e com venda para consumidores premium, ele valoriza muito essa questão de como a empresa se relaciona com a sociedade.
Você quer ver um exemplo de uma empresa relacionada com a sociedade? Eu sou um cara meio chato com isso. Eu sou um cara até. Eu acho que eu evito comprar de empresas que não são socialmente responsáveis. E ser socialmente responsável, por exemplo, é você causar menos impacto à sociedade. Quando você tem um comércio e você tranca a rua para fazer uma carga e descarga de um produto, você gera uma. Às vezes você está numa fila lá, para chegar lá é porque tem um caminhão parado descarregando. Aquilo ali está gerando impacto à sociedade. O que tem que ser feito? Tem que ser feita uma ação, e essa ação às vezes não é só da empresa, porque não depende da empresa, mas, junto com a prefeitura, junto com as associações de classe, de empresarial, junto com os sindicatos de funcionários, criar uma estrutura de carga e descarga, por exemplo. A maioria das cidades, a maioria das ruas, não tem um espaço para carga e descarga. Aí você imagina, um caminhão tem que descarregar 50 caixas. Cara, não vai estacionar a 1 quilômetro de distância e vim trazendo 50 caixas na mão, que em 3, 4, 5 viagens, mesmo usando um carrinho, porque vai levar um tempo gigante, ele vai inviabilizar o trabalho dele, vai aumentar muito o custo. Então, a responsabilidade social, ela é da sociedade. E as empresas têm que ser parceiras disso. Porque também tem muita empresa que tem zona de carga e descarga e o cara não usa, né? Então, é super importante que essa relação seja abraçada por todos. E aí, quem trabalha com licitação ou com um mercado B2B, isso já era lá do início dos anos 2000, a gente já tinha essa preocupação de comprar de empresas que são socialmente responsáveis. A empresa tem que ter um. Eu hoje, como representante, eu tenho lá no meu contrato uma parte que fala que eu não posso utilizar de trabalho escravo, que eu tenho que não posso usar de mão de obra infantil, que sabe essas coisas que para quem está aqui na nossa região sul, por exemplo, que é uma região mais próspera, isso acaba sendo até meio, poxa, não existe mais exploração de trabalho infantil, exploração de trabalho escravo. Eu realmente não vejo, mas quando a gente sai do Brasil e sai da região sul, aqui é dentro do próprio Brasil, ainda existe muita empresa que tem exploração da mão de obra, né? Então, uma forma de as empresas se protegerem é evitar fazer negócios com quem não tem esse comprometimento, porque o comprometimento ele tem que ser de todos. E quando uma empresa contrata uma outra empresa que não é socialmente responsável, ela acaba sendo corresponsável, né, pela, pelo uso do trabalho escravo, pela exploração da mão de obra infantil. O terceiro pilar é a governança. A governança, ela não é sobre burocracia, ela é confiança, transparência, ética. O compliance, ele aumenta a segurança para grandes compradores. Então, em vendas B2B ou licitações, isso sempre vai pesar muito. Por quê? Porque quando você, imagina, você é o comprador de uma grande empresa e as pessoas, a mídia, todo mundo bate sempre na grande empresa. Não é o Zé Coquinho lá que contratou trabalho escravo. É a grande empresa que utiliza mão de obra escrava para fornecer seu produto. Então, quando eu era comprador, nós já utilizávamos um sistema que chamava IQF, Índice de Qualificação do Fornecedor. Hoje tem um monte de gente que fala em ESG, em compliance, em uma série de coisas que acaba meio que não prestando atenção na qualidade dos fornecedores, né? Isso é um grande erro. Mas o IQF, o Índice de Qualificação do Fornecedor, é se ele entrega o que ele promete, se ele entrega no preço que ele promete, e se ele entrega o serviço socialmente responsável, né? Então, isso aí vai muito na avaliação do IQF. Então, para quem quer trabalhar com comércio B2B, quem quer vender para empresas, tem que prestar muita atenção nisso. Um exemplo real que é muito legal, e nós temos a MR
E a MRV, ela é um exemplo legal porque principalmente aqui na minha região, eu não conheço muito a MRV em outras regiões, eles são muito ligados à construção do Minha Casa Minha Vida, que é um público de baixa renda. E isso vai contra aquilo que a gente falou lá no começo, que o ESG está mais ligado às pessoas do topo da pirâmide, né? A pirâmide de Maslow, das pessoas mais bem de vida, que vivem melhor. Mas a MRV, ela tem um exemplo legal, porque ela é uma empresa de capital aberto. Então, ela tem o investidor, tem as pessoas que investem na construção dos prédios, e ela precisa comunicar com essas pessoas também. E com isso, ela tende a melhorar a sociedade onde ela impacta, né? As obras, as pessoas com quem ela se relaciona. Então, no quesito ambiental, eles reduziram em quase 50% as emissões, eles pretendem reduzir, desculpa, até 50, quase 50% as emissões até 2030. Eles usam energia solar em apartamentos, os clientes economizam R$ 402 mil, já economizaram R$ 402 mil. Os 7 milhões em reflorestamento, e na parte social, ela tem 4,4 milhões investido em capacitação e em capacitação comunitária, programas de qualidade de vida nos bairros onde atua, fornecedores com metas sustentáveis. Em governança, ela emite os relatórios de ESG transparente, ela mostra onde estão os erros e onde estão os acertos. Ela tem um comprometimento com o Net Zero e ela tem ações ligadas aos ODS da ONU. Aqui vamos fazer mais um parênteses, né? O impacto na sociedade. Então, assim, ó, por exemplo, tudo isso que a gente está falando, muitas empresas fazem e não comentam. Então, por exemplo, a Tigre tem um exemplo muito legal de falar, que são os treinamentos. Ela hoje tem um sistema online que é o Educatigre, aonde você pode entrar lá e ter aperfeiçoamento, ter cursos, ter qualificação. Ela, onde tem as bases, eu sei que em Joinville, Rio Claro, tem bastante desses cursos. Ela dá treinamento de eletricista, de encanador, de pintor para a sociedade. Então, com isso, ela melhora a vida daquelas pessoas, mesmo elas não trabalhando diretamente com a empresa. Por quê? Porque imagina, o camarada ele é um ajudante de pedreiro lá, né? Um servente de pedreiro, não sei como é que chama na sua região. E aí ele passa a ser um encanador, um pintor, um eletricista. Ele vai aumentar o salário dele, ele vai melhorar a vida dele, ele vai melhorar toda a família dele e vai dar mais oportunidade. Então isso precisa sim ser muito bem comunicado. Tem um ditado antigo, né, que diz que o que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não precisa ficar sabendo, mas isso eu não concordo com esse ditado. É a história do ovo, né? O ovo do pato e o ovo da galinha. A galinha bota um ovo desse tamanho e faz um escarcéu desse tamanho. O pato bota um ovo deste tamanho e não conta para ninguém, bota escondido. Quando a gente pensa em ovo, a gente pensa em quem? Na galinha. Então, o fazer é importante, mas para o cliente perceber o valor, nós temos que comunicar. E aí, a MRV faz isso muito bem. E isso lá no site deles tem um relatório de vidas impactadas em 2024, e eles tiveram como resultado 11,3 bilhões de vendas líquidas, um crescimento de 73% em 2 anos, o fortalecimento da marca e a fidelização de investidores. O ESG bem aplicado, ele não só melhora a reputação, mas também ele impulsiona as vendas. É aquilo que nós estamos falando aqui. Você tem que fazer bem feito e você tem que comunicar. Porque se você não comunica, você não gera valor. Então, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Essa é só uma das séries de venda de alto valor, então ative o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. Tem bastante coisa já legal lá no canal. E compartilhe com o seu time de vendas, compartilhe com as pessoas que fazem atitudes legais
e costumam não contar para ninguém. Eu espero vocês na nossa próxima jornada. Então, até a próxima.